Olá, amigos, olá, amigas. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre o tema proposto, né, do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é Fé nas Vitórias. E neste momento tão crucial para a nossa sociedade, para o nosso planeta como um todo, é muito importante que a gente tenha fé, que a gente possa trabalhar essa fé e fortalecê-la cada vez mais. Então, nada mais oportuno do que trabalharmos hoje esse tema. E já iniciando, nós pedimos que os amigos espirituais possam nos envolver em muita paz e muita luz, para que nós possamos entender e interiorizar as mensagens da noite de hoje, fazendo com que facilite a sua prática no nosso dia a dia. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos e que essa mesma paz seja uma constante em nossas vidas. E falar de fé, nós precisamos lembrar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, já no item 1, ele já traz o poder da fé. E aí lá, Jesus falando, né, com os seus apóstolos sobre a fé no tamanho de um grão de mostarda. Isso está lá em Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 20. E aí ele diz que se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, sai daqui e te põe lá. Então, que montanhas são essas que Jesus está falando? Né? Que nós, se tivermos uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, é um grão tão pequenininho, né? E a gente pode falar para as montanhas e elas se moverem. Né? Lógico que Jesus estava falando no sentido figurado da palavra. A montanha que ele está se referindo ali são as montanhas das dificuldades, dos empecilhos, da má vontade, da preguiça, das nossas dificuldades internas, das nossas mazelas, né? E que são, às vezes, são os grandes empecilhos, os grandes entraves para o nosso progresso moral, intelectual e até mesmo material. Tá? Então, essas montanhas, se nós tivermos a fé do grão de mostarda, nós vamos conseguir removê-las. E para isso precisamos ter otimismo. Para isso nós vamos precisar ter uma autoestima muito bem trabalhada e muito bem equilibrada. Porque as dificuldades elas vão aparecer sempre, elas vão estar sempre conosco, vão estar a nos acompanhar. E aí vai depender de como nós vamos encará-las, como nós vamos enfrentá-las. Né? Porque elas vão vir e vão precisar de uma postura nossa diferente diante das situações que elas vão trazer. Então, a fé, a construção dessa fé perpassa justamente por isso, da gente ter esse mergulho mais íntimo de se conhecer, porque eu não consigo me modificar sem me conhecer, né? Fica muito difícil. E quando a gente se conhece, a gente consegue justamente fazer esta mudança de pensamento que a doutrina espírita vem trazer para a gente. Então, a nossa condição mental precisa ser otimista, para que a gente possa ter êxito nas nossas buscas, nas nossas metas. E precisamos ter bem claro o que a gente busca, né? Como meta, qual é o traçado que nós botamos para a nossa vida, o que traçamos para o nosso futuro, o que nós colocamos diante dos nossos propósitos e das nossas ações como meta
de vida, tá? Seja ela material, moral, intelectual, independente da meta que nós traçamos, nós vamos precisar ter esse otimismo. Porque muito mais importante do que atingir a meta é ter a certeza que nós vamos atingi-la. Aí é que está a questão da fé na vitória. É ter a certeza de que nós vamos ser vitoriosos. É ter a certeza de que nós vamos alcançar aquela meta que traçamos para a gente. Né? Então, essa postura mental requer este trabalho diário de colocar a mente para trabalhar a favor dos seus propósitos. E como eu faço isso, Lázaro? Como é que eu vou desenvolver esta postura mental, já que eu sou uma pessoa tão fechada, já que eu sou uma pessoa que gosto de me recolher nas minhas dores, nos meus sofrimentos, né? E aí a gente vem entender uma coisa que, se a gente para analisar a nossa vida, né, nós somos exímios desistentes de tudo. Nós, muitas das vezes, não conseguimos concluir diversos projetos que nós montamos para a nossa vida. Diversas situações que a gente tenta concluir, aí chega no meio do caminho, poxa, aconteceu esse empecilho, tem essa dificuldade, né? A gente para analisar a nossa ida ao centro espírita, quando a gente estava podendo ir, né? Que agora está na pandemia, está todo mundo recluso em casa. Mas choveu um pouquinho, tá um pouquinho de calor, tá um pouquinho de frio, eu já não vou para o centro espírita. Poxa, a cabeça está doendo um pouquinho, deixa eu dormir, deixa eu ficar aqui, não vou para o centro espírita. Então, até no nosso propósito de reforma moral, de melhora moral, de busca da nossa, vamos dizer assim, ascensão espiritual, porque nós precisamos ainda do centro espírita, tá? Entender a doutrina, estudar a doutrina, para que a gente possa amar melhor, né? Fazer a caridade de forma melhor, nós colocamos empecilhos nisso. Então somos exímios desistentes. Somos excelentes na arte de desistir. Então vem aí o poder da fé, a fé que transporta montanhas, para tirar justamente disso da gente. Tá? Porque quando a gente abre esta porta dos empecilhos, esta porta das dificuldades, nós vamos ter irmãozinhos que não se afinizam ainda com a luz. Esses irmãozinhos vêm para poder se conectar a esses plugs que estão abertos na nossa mente. Né? O plug da preguiça, o plug da má vontade, o plug da desistência. Então, todos esses plugs que a gente abre na nossa mente, eles vão se conectar. E como eu posso fazer isso? É justamente tendo a mentalidade de que é possível ser feito. Eu posso vencer. Eu consigo vencer. E lembra o que a gente falou? Eu vou vencer. É ter fé que nós vamos superar as dificuldades, sim, porque Deus nos criou espíritos imperfeitos, tá? Mas espíritos com uma luz muito forte dentro de nós. É o amor dele, está dentro de nós. É uma força tremenda esse amor. Basta a gente localizar esta força dentro de nós e fazer com que ela brilhe. Assim Joana nos falou, né? Fazei brilhar a vossa luz. E o fazer brilhar a vossa luz perpassa por a gente se conhecer. Porque a gente precisa fazer esse mergulho íntimo que a doutrina espírita nos convida a fazer. Né? Então, este mergulho vai fazer com que a gente entenda realmente, né? Tire as nossas máscaras, entendamos que nós somos uma multiplicidade de indivíduos dentro de um só. Olha que coisa. Né? É espírito, é perispírito, é corpo, são as nossas diversas encarnações, tá? E fora as nossas máscaras, porque muitas das vezes nós somos um dentro de casa, outro na casa espírita, outro
junto dos nossos amigos, outro diante dos nossos parentes, né? Então, juntar este ser multifacetário dá trabalho e é difícil, né? Mas precisamos fazer. É um trabalho que se faz necessário fazer para que a gente se conheça, né? E identificando isso, fica mais fácil trabalhar. Eu mesmo, já tive diversas oportunidades de ver as minhas mazelas e ver as minhas dificuldades. Isso é um ponto positivíssimo para a gente. Quando a gente não mascara ela, quando olhamos para aquela dificuldade com sinceridade, né? E dizendo assim, poxa, eu tenho essa dificuldade. As minhas mesmo eu pontuo, não, eu sou assim, eu sou dessa forma, né? Agora, eu preciso batalhar em cima delas para poder melhorá-las. Mas mais importante ainda de identificar as nossas dificuldades, porque precisamos trabalhar elas, né, educá-las, o mais importante ainda é a gente localizar e identificar as nossas potencialidades. Né? Porque muito mais do que o que eu quero ser, né, que é a busca daquele ser perfeito, né, que é a busca da perfeição, lógico, a perfeição relativa, relativa ao meu momento encarnatório, relativa à proposta de reencarnação que eu tenho para este momento atual, relativa às minhas possibilidades também. A gente precisa entender as nossas possibilidades, as nossas limitações também, nós precisamos entender, né? Então, dentro daquilo ali, eu preciso identificar também as minhas potencialidades, porque muito mais importante do que eu chegar à perfeição é entender o passo que eu já dei até ela, as minhas vitórias, né? Então, essas nossas vitórias, essas nossas conquistas precisam ser valorizadas também. Porque são elas que vão nos dar cabedal, são elas que vão nos dar suporte para superar aquelas dificuldades lá que nós já identificamos, né? A violência, a falta de paciência, o egoísmo, a inveja, a vaidade. Então, todas essas mazelas que nós ainda temos em determinados níveis, nós vamos conseguir educar, nós vamos conseguir superá-las, olhando as nossas potencialidades, né? Tendo condições de colocar essas nossas potencialidades em evidência, nós vamos conseguir superar as dificuldades. Agora sim, foi como a gente falou, precisamos que o nosso orgulho permita derrubar as máscaras, permita não camuflar as dificuldades, né? Porque nós temos uma coisa muito interessante que até os psicólogos falam, que é de identificar uma dificuldade na gente, porém não assumir. A gente mascara, né? E muitas das vezes a gente joga ela até para o outro, aquela pessoa que está próximo da gente, que a gente mal conheceu, aí já cria aquela antipatia, né? Aquela repulsa àquela pessoa. Poxa, essa pessoa é assim, é assada, é tal, tal, tal. A gente, né, descreve a pessoa com diversas faltas de qualidade. E, se for analisar, muito daquilo que a gente falou está em nós. A gente está se olhando no espelho. E aí é que vem aquela questão de se reconhecer. Né? Porque muitas das vezes a pessoa que vem, que o amigo, ele geralmente passa pano na gente. Esse amigo não é muito bom, não. O amigo bom mesmo é aquele que aponta a nossa dificuldade, que mostra, ó, você está errando aqui. Você está andando, desce dessa forma, está errado. Precisa se corrigir, precisa se encontrar. Né? Vamos analisar. Né? E aí, chegando no seu momento de recolhimento íntimo, analisar o que foi dito sobre a sua postura, sobre a sua conduta. Analisar sobre o que foi dito da gente. Porque desta forma, nós vamos conseguir identificar. Parar para analisar, poxa, o que foi dito de mim hoje
por mais que seja com pedras, né? Porque muitas das vezes isso nos fere realmente ouvir quem nós somos. Tá? Então, assim, mesmo que seja dito de forma rude, grotesca, grosseira, nós precisamos parar e analisar. Será que eu sou realmente assim? Lá no fundo, será que tem ainda uma pontinha desta vaidade, deste orgulho que foi dito para mim? Né? Já que me incomodou ter ouvido aquilo, certamente eu devo ter algo disso dentro de mim. Então precisamos fazer essa análise. Santo Agostinho nos convida a fazer isso, né? Então, entendendo as dificuldades, nós vamos começar a trabalhar em cima delas. Pontuando-as, nós vamos começar a trabalhar em cima delas. E aí as potencialidades vai nos dar suporte para poder superá-las. E não fazendo como muitos espíritas que adentram a doutrina espírita, né? E isso é interessante a gente analisar, porque assim, a gente entra na casa espírita, conhece a doutrina, começa a estudar a doutrina espírita e vê que ela é riquíssima de informações. Né? Ela traz informações do plano espiritual, traz informações de como a nossa conduta moral deve ser tratada, como deve ser trabalhado, o nosso caminhar. E aí a gente para analisar, poxa, eu deveria andar dessa forma, eu deveria estar fazendo desta forma, mas olha como é que eu fazia. E aí a gente para assim, poxa, dá aquela tristeza, né? Aquele desânimo, e aí para analisar. Eu preciso ser assim. Eu preciso ser como a doutrina espírita está me mostrando que eu devo ser, né? Que eu devo caminhar. E aí começa aquela busca por se transformar, por se modificar, sem se conhecer. E aí é que está o ponto, sem se conhecer. E aí vai naquela busca desenfreada, né? Que parando para olhar como a gente faz e sem se conhecer, a gente acaba beirando o fanatismo. Acabamos por beirar o fanatismo por estar buscando desenfreadamente virtudes que vão ser difíceis da gente adquirir por não se conhecer e por não ter ainda condições de sustentá-la. O que é que a gente faz? O mais fácil. E o mais fácil é o quê? É parecer que somos, parecer que temos estas virtudes. Fazemos o que com as nossas dificuldades, as nossas mazelas? Pegamos elas e abafamos, né? Escondemos. O que é mais difícil ainda de esconder. Né? Para analisar, você pega aquela bola de pilates e tenta empurrar ela para baixo da piscina. A gente até consegue colocar lá embaixo, né, dentro de uma piscina, a gente consegue. Mas não vamos ter força suficiente para manter ela lá embaixo. O que é que vai acontecer? Ela vai subir. E quando ela subir, ela vai sair da água com uma força tremenda. É assim que acontece com as nossas mazelas. Se a gente não educa, se a gente não consegue identificá-las, e a gente pega elas e guarda e finge ser uma pessoa que nós não somos ainda, não temos condições ainda de manter aquela postura, quando ela vir, vai vir de vez. E aí a gente vai parar para analisar, puxa, eu fiz isso, até se surpreende, né? Eu fiz isso, por que eu fiz isso? Como? Foi um surto? Não. É você ali realmente. Né? Somos nós sem as máscaras. Somos nós ali apresentados, como na gíria fala, né? Nu e cru. Né? É a nossa personalidade nua e crua ali sendo apresentada. Então, o que nós precisamos fazer é educar os nossos sentimentos, educar as nossas emoções, estudar mais a fundo o nosso íntimo, para que a gente possa, sim, ter uma postura melhor diante dessas dificuldades. Porque conhecendo, a gente consegue trabalhar. Sem conhecer, fica muito difícil. Fica quase que impossível fazer sem conhecer.
Né? A gente tem uma casa, a gente vai limpar essa casa, a gente precisa saber onde é que está sujo. Não é verdade? Então, a fé nas vitórias é a gente ter a certeza de que vamos vencer as nossas dificuldades. Né? Que nós vamos conseguir remover essas montanhas, tendo fé, tendo uma postura de amor. E o trabalho na caridade, o trabalho no bem, seja ele material, seja ele moral, seja ele intelectual, ou seja ele no silêncio, se calando. É um trabalho de caridade maravilhoso. Principalmente quando a gente entende que aquele irmão que está do nosso lado, que nós estamos cobrando uma postura dele, que muitas das vezes nós mesmos não temos essa postura, mas cobramos. Né? Precisamos entender que ele não é perfeito. Precisamos entender que ele está a caminho, igual a gente, como nós estamos a caminho. Né? E relembrando a Lucemar Ferreira, fundadora do Centro Espírita Seara de Luz, ao qual eu frequento, ela falava que a caridade é facilitar a vida do outro. E facilitar a vida do outro é fazer com que o outro realmente sinta a sua caminhada mais suave, sinta a sua caminhada mais leve, sinta a sua encarnação sendo suavizada pela nossa presença, pela nossa ajuda, seja ela da forma que a gente achar melhor, né? Ou que nós achamos que devemos ser tratados. Jesus nos deu esse balizamento, não é verdade? Faça ao outro aquilo que você quer que seja feito para ti. Então, o trabalho da caridade deve ser dessa forma, fazendo o outro aquilo que a gente quer que seja feito para a gente. Porque vamos precisar também da caridade. Vamos precisar também do apoio, do auxílio, da ajuda de todos aqueles que estão à nossa volta. Porque nós não estamos sozinhos. Né? Nós não estamos aqui no mundo só. Estamos em sociedade. E o primeiro núcleo social que nós vamos encontrar é a família. Este laboratório maravilhoso de amor. Laboratório esse que nós vamos trabalhar infinitamente as oportunidades de amar. De diversas formas, nós vamos trabalhar o amor dentro da nossa família. Então, este trabalho de amor, principalmente, vai perpassar por nós nos amarmos. Entender que nós somos seres com limitações. E essas limitações vai fazer com que a gente erre também. Vamos acertar sempre? Não. Vai ter momento que a gente vai errar. Vai ter momento que nós vamos caminhar de forma a ter tropeços.